Oi pessoal, sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de equipamentos. Como todos sabem bem, meu nome é Rafael. Estamos dando início aqui à nossa segunda videoaula sobre corrosão e monitoração da corrosão. De maneira que na nossa primeira videoaula nós vimos os conceitos básicos, os fatores mais introdutórios do nosso assunto, que de fato é bastante abrangente, certo? Falamos ali sobre os tipos, falamos sobre o campo de atuação da corrosão, que é um campo muito vasto, que atua em todos os tipos de indústrias, em todos os tipos de materiais, certo? Sendo ela inevitável. E agora, na nossa segunda videoaula, vamos dar início à matéria falando sobre os custos, sobre os custos os gastos, por assim dizer, com a corrosão, certo? Em cada país. Vamos observar aqui a tabela. Custos estimados de corrosão. Países como a Alemanha, que possui um PIB de 1,873, no caso bilhões, no caso 1.873 bilhões, de dólares, certo? Possui um gasto com corrosão de 65,55 bilhões de dólares. Perceba que um gasto, então, ele é bastante expressivo, em relação ao seu PIB. Por mais que seja apenas 65 em relação a 1.873, ainda assim isso aqui é um gasto somente com reposição de custos de corrosão, só sobre materiais que corroeram. O Brasil, por exemplo, tem um PIB de 594 bilhões de reais, possui um gasto de 20,79 bilhões de dólares aí com os gastos, com a corrosão. Veja, por exemplo, os Estados Unidos, que possui um PIB aqui gigantesco de 9.896 bilhões de dólares, possui um gasto de 346,37 bilhões de dólares com a corrosão. Então, senhores, é um fator que gasta muito, investe-se muito para o combate, muito embora o combate às vezes seja aquele combate eterno, combate que nunca vai cessar. Falemos dos custos, Vejamos um painel apresentado em Bruxelas, na Bélgica, numa reunião de corrosão. Enquanto você lê esse painel, 750 kg de ferro estão sendo corroídos, ou seja, à medida que você gasta aí 3 segundos, a cada uma estatística que a cada 3 segundos, certo? A cada 3 segundos que se passam, no nosso planeta, 750 quilos de ferro lá em Bruxelas, na Bélgica, eles são corroídos. Ou seja, se a cada 3 segundos perde-se 750 quilos de ferro, quanto não se perde em um dia, quanto não se perde em um ano, em termos de toneladas, Então, isso tudo acarreta aí um gasto, financeiro para a nação. Reservas minerais. Bom, com relação às reservas minerais, cerca de um terço da produção mundial de aço tem a finalidade de repor o que foi deteriorado, ou seja, um terço, 33,3% de toda a massa de aço, ela é utilizada para reposição dos outros 2 terços que já foram aplicados, certo? Então é uma quantidade muito grandiosa de material metálico sendo utilizado aí para reposição. Por que estudar a eletroquímica? Vamos iniciar agora, senhores, o estudo sobre a eletroquímica em geral, Vamos estudar agora sobre o primeiro tipo aí de corrosão, que é a eletroquímica. Vamos lá. Por que estudar a eletroquímica? Como veremos melhor posteriormente, a corrosão pode ser subdividida em grupos. Entre eles, o mais comum é a corrosão eletroquímica. E acredita-se que cerca de 98% dos casos de corrosão acontecem devido ao mecanismo eletroquímico. Mais à frente vamos entender melhor como se procede, o mecanismo eletroquímico de corrosão. Mas o importante desse parágrafo é sabermos que a corrosão eletroquímica ela é maior
certo? Ela é a maior em termos de quantidade de fatos, né, de ocorrências, do que a química propriamente dita, certo? Ela, 98% dos casos, é uma corrosão eletroquímica. Corrosão eletroquímica, senhores, é a corrosão que ocorre em presença de eletrólito. Como assim, professor? O que é um eletrólito? Eletrólito não é nada mais do que uma solução química na qual ela é condutora, ela é um veículo de elétrons, né, de materiais de eletrólise, certo? Então, um eletrólito, ele não é nada mais do que isso. A própria corrosão atmosférica é um processo eletroquímico, no qual o eletrólito é a umidade atmosférica. No caso do eletrólito, né, é a umidade, e essa umidade é quem transporta, certo, os elétrons ali, né? Reações químicas que envolvem transferência de carga ou elétrons através de uma interface ou eletrólito. Geralmente essa interface ou eletrólito, senhores, é a água. Por essa razão que a umidade, né, da corrosão atmosférica, ela é um tipo de processo eletroquímico de corrosão, certo? Por essa razão. O que é corrosão eletroquímica? No processo anódico, é a passagem dos íons para a solução, certo? Deslocamento dos elétrons e íons, transferência dos elétrons da região anódica para as catódicas pelo circuito metálico e uma difusão de ânions e cátions na solução. Processo catódico, recepção de elétrons na área catódica pelos íons ou moléculas existentes na solução. Então, no primeiro, você percebe que no processo anódico, há passagem de íons para a solução, ou seja, a solução eletrolítica, ela permite, né, essa passagem de íons. No deslocamento dos elétrons e dos íons, né, que se dá pela própria solução eletrólita, né, eletrolítica, a transferência dos elétrons da região anódica para as catódicas pelo circuito metálico é feita por uma difusão de ânions e cátions na solução. E por fim, o processo catódico, que é a recepção de elétrons na área catódica pelos íons ou moléculas existentes na solução, certo? Então, aqui na recepção de elétrons, né, na área catódica pelos íons ou moléculas, certo? Se dá aqui existentes na solução, certo? Então, esse aí é o processo catódico. Vamos aqui falar sobre um pouco do histórico, né, da eletroquímica, e começando aí pelas definições de Faraday, né, das definições básicas de Faraday. Então, acompanhem comigo. Com o propósito de facilitar a expressão de suas leis, Faraday adotou uma nomenclatura para as células eletroquímicas. A nomenclatura adotada atualmente no estudo da eletroquímica, eletrólise, corrosão e engenharia eletroquímica é derivada da criada por Faraday. Ou seja, tudo que é adotado hoje em dia, certo, no estudo da eletroquímica ou até mesmo da eletrólise, é derivado dessa lei de Faraday, né? Que aí estuda os processos corrosivos de forma eletroquímica. Definições Faraday. Os eletrodos. O que são eletrodos, né? São assim chamadas as partes metálicas que estão em contato com a solução dentro de uma célula eletroquímica. Ou seja, você tem ali uma célula eletroquímica, certo? E existem duas hastes metálicas que estão em contato com ela para fazer a passagem dos íons. E essas hastes dão os nomes de eletrodos, certo? Bom, o que são anodos? São os eletrodos pelo qual a corrente elétrica que circula numa célula entra na solução, ou seja, por uma ela vai entrar, né, que são pelos anodos, e posso lhes adiantar, senhores, que ela vai sair, né, que ela vai deixar aquela célula pelo cátodo, né? Vejamos aqui, ó, são os eletrodos
pelo qual a corrente elétrica que circula numa célula deixa a solução. Ou seja, todos nós sabemos que uma corrente elétrica ela necessita de um local para entrar, no caso o anodo, vai passar por toda a sua célula elétrica e através do eletrodo cátodo ele vai deixar a solução, certo? A célula de experimento. Bom, observação. Lembrando que o sentido convencionalmente adotado para a corrente elétrica é o sentido oposto ao da movimentação dos elétrons. Ou seja, o sentido convencional adotado para a corrente elétrica é o sentido oposto à movimentação dos elétrons. Ou seja, se os elétrons se movem nessa direção, um exemplo no sentido horário, a descarga elétrica evidentemente vai se mover no sentido anti-horário, ou seja, sempre oposto, né, ao movimento dos elétrons, né, dos anodos e dos cátodos. Bom, anodo nós já vimos que por onde saem os elétrons, certo? Aqui, ó, perdão, aliás, eletrodo, né, o anodo é o eletrodo do qual saem os elétrons para o circuito externo, ou seja, se perante a corrente elétrica o anodo é o eletrodo por onde entra a energia elétrica, uma vez que o sentido dos elétrons é oposto ao sentido da corrente elétrica, pelo anodo, né, ao passo que a corrente elétrica entra, o anodo vai ser o eletrodo por onde os elétrons saem, certo? Sendo eles em direção opostas. E por sua vez, o cátodo é o eletrodo o quê? Na corrente elétrica é por onde ele sai, é por onde ele nos deixa. Ao passo que, com relação aos elétrons, é por onde eles entram, certo? É por onde eles entram na nossa célula de experimento. Vejamos aqui. Temos aqui um esquema, ó, uma fonte de diferença de potencial. Temos aqui os nossos eletrodos, ó, nossos dois eletrodos, o ânodo e o cátodo. Certo? O eletrólito aqui, que é essa solução talvez aquosa, certo? O cátion, que é essa bolinha preta, e o ânion, que é a bolinha bolinha oca, que é a bolinha branca. Certo? Então, a corrente girando nesse sentido aqui, o que está acontecendo? O cátodo vai sair, certo? Ao passo que o eletrodo, que o ânodo também vai sair por onde a corrente entra, certo? Sempre em sentido oposto, ou seja, se a corrente atua nesse sentido, os elétrons eles vão atuar nesse sentido aqui, sentido oposto ao da corrente elétrica, certo? Bom, o que são eletrólitos? São assim chamados todas as soluções que conduzem a corrente elétrica, ou seja, como eu já lhes disse anteriormente, toda aquela solução que conduz a corrente elétrica, ou seja, que conduz os elétrons, certo? Isso é chamado de um eletrólito, certo? Como eu lhes disse anteriormente, um clássico exemplo de um eletrólito é a água, né? Qualquer coisa, material úmido aí que transporte os seus elétrons. Observação: para que uma solução possa conduzir elétrons, ela deve possuir íons, certo? Íons esses que vão auxiliar na movimentação dos tais elétrons. Agora, por sua vez, o que são íons? Íons são partículas carregadas que ganharam ou que perderam elétrons e que se movimentam na solução transportando a corrente elétrica. Como já lhes disse anteriormente, certos íons são importantes, né? Tem presença importante nos eletrólitos, pois os mesmos eles atuam no transporte da corrente elétrica, certo? Fazendo com que a corrente elétrica se transporte por uma direção e os elétrons, por sua vez, se transportem em outra direção. Certo? Os cátions são íons com carga positiva, certo? Nós já sabemos isso desde os tempos de escola, que os cátions são os íons mais, né? Os íons com carga positiva. E os ânions, por sua vez, são os íons menos, né? São os íons com carga negativa, certo? Observação. Atenção aqui. Os íons são diferentes dos elétrons porque sua massa não é desprezível, ou seja, a massa do íon, ela, ao contrário da do elétron, não é desprezível.
Assim, uma movimentação de íons, além da movimentação de carga, é também uma movimentação de massa. Quando você movimenta um elétron, isso não é uma movimentação de massa, pois os mesmos possuem massa desprezível. Porém, a movimentação de íons representa também uma movimentação de massa. Célula eletroquímica. Todo sistema formado por um circuito externo que conduz a corrente elétrica e interligue dois eletrodos que estejam separados e mergulhados no eletrólito. Ou seja, o que é uma célula eletroquímica? É um circuito, um sistema formado por um circuito externo, que é aquele que nós vimos, com um gerador de DDP, que é capaz de conduzir essa corrente elétrica interligando dois eletrodos, o ânodo e o cátodo, e que estejam separados, como nós podemos ver cada um em um lado, e mergulhados numa solução eletrolítica, ou seja, no eletrólito, para aqueles efeitos que nós vimos anteriormente. Novamente aqui a foto, esse aqui é um esquema de um circuito externo, com a fonte de DDP, geradora de energia, de diferença de potencial. De um lado nós temos o ânodo, certo? Do lado nós temos o eletrodo cátodo, certo? E aqui é onde gera-se a energia que circula em uma direção, fazendo com que os elétrons circulem em outra direção. E as definições de Faraday? A tensão no sentido da corrente, elétrica ou iônica, ou seja, o sentido da corrente elétrica se tem em uma direção. O sentido da corrente iônica, embora ela transporte essa corrente elétrica, se tem em outra direção. Nunca se esqueçam disso, senhores. Bom, e com isso, encerramos aqui a nossa segunda videoaula, certo? Lembrando que qualquer dúvida, consultem a apostila, revejam o vídeo, assistam quantas vezes for necessário, só não fiquem com a dúvida com os senhores. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.